Iniciando a gravação, pode começar, doutora. Boa noite a todos, são todos bem-vindos, muito obrigada pela presença, dos trabalhadores que aqui estão depois de um longo dia de trabalho na pandemia. Obrigada pela presença, obrigada aos nossos expositores, aos nossos mediadores, à equipe de TI, que se faz presente, tanto aqui, a equipe do HGG do IDETEC, a equipe do HDT, que também aqui está. Muito obrigada pela presença de todos. Hoje nós iniciaremos a nossa noite fazendo uma homenagem muito especial aos trabalhadores da enfermagem em razão da data internacional, que foi no dia de ontem. Por favor, João Paulo, apresente o vídeo do COFEI. Precisamos falar da maior categoria da saúde no Brasil. Juntos, eles somam quase 2,5 milhões de profissionais. Enfermeiros, técnicos, auxiliares e obstetrizes. Homens e mulheres que formam a base do sistema de saúde brasileiro. Precisamos discutir condições de trabalho, melhores salários, jornadas dignas, planejamento e logística. Nada mais justo para aqueles que estão em todos os níveis de atenção à saúde, que juntos não têm o reconhecimento reivindicado há anos. Aos profissionais a quem você confia a vida, aos profissionais que estão em todos os setores da saúde, aos profissionais que zelam pela qualidade dos serviços prestados, a valorização merecida. Uma campanha COFEM e Conselhos Regionais de Enfermagem. Boa noite, pessoal. Uma grande satisfação tê-los de novo numa semana tão simbólica e significativa, né? E talvez, não sei se vocês sabem, porque a enfermagem é a única especialidade que tem uma semana. A senhora sabe, doutora Jaqueline? Por que a enfermagem tem uma semana? Todas as outras disciplinas têm um dia, mas a enfermagem tem uma semana. Porque vai do dia do nascimento da Florence e da morte da Ana Nery. Então, a enfermagem, ela simbolicamente tem uma semana, e muito merecida, por conta de pegar esses dois marcos simbólicos, históricos e muito significativos aí da área da saúde. E nada mais justo de ser no mês de maio, que também é o mês das mães. E nada melhor do que uma simbologia tão importante, que é reflexo de uma classe que ela é retratada pelo seu acolhimento. E é muito importante a gente entender que em todas as dificuldades que nós tivemos no mundo, no planeta, a enfermagem ela foi líder na recuperação. Ela foi líder na busca de novas soluções. E toda vez que a gente passa por problemas, é a enfermagem que lidera as mudanças e perspectivas aí de solução. E é assim também que essa classe tem atuado durante essa pandemia, com enfrentamento, com coragem e, sem sombra de dúvidas, são responsáveis diretamente pelos bons resultados que, apesar de tudo que a gente tem passado no país, ainda assim estamos tendo resultados que são muito, muito bons e muito adequados. É uma classe que merece todo o nosso respeito e que, sem sombra de dúvida, merece toda a relevância aí de uma semana nesse mês tão simbólico. Parabéns a todos vocês e espero que nesse mês tenhamos a condição de trazer a necessidade, a simbologia de resgate da humanização, resgate de todo o respeito que é necessário com a classe da enfermagem, com todas as disciplinas de um modo geral, mas simbolicamente retratando aquilo que a gente precisa, que é a união e colaboração para que a gente consiga sair bem disso que temos passado. Boa noite a todos vocês. Agradeço, espero que aproveitem hoje essa grande oportunidade aqui com grandes profissionais para podermos compartilhar outras experiências,
mas, acima de tudo, sairmos melhor ao final dessa noite do que quando começamos. Agradeço mais uma vez, Adriana. Boa noite a todos. Obrigada a todos pela presença. Mais um dia de capacitação. Hoje, 100% HDT, parceiros, né? E parabéns, né, a todos da enfermagem, todos os enfermeiros e enfermeiras, né? O doutor Raimundo colocando aí uma semana, né? Realmente é uma semana, os outros um dia, e não é à toa. Falando da Florence, e a Florence que é tão importante, né? Não só na enfermagem e no cuidado na saúde, né? Amanhã é o Dia Nacional de Controle de Infecção. Então, parabéns aqui a todos os controladores de infecção, né? Principalmente ali o enfermeiro, né? Por mais que a equipe de controladores de infecção seja uma equipe, né? Nós temos um infecto, um microbiologista, um farmacêutico, um médico, toda uma equipe, mas ali sempre tem a enfermagem, né? Que é quem é o ponto focal. Eu falo que, assim, em nossas orientações no serviço de saúde, sempre a gente pede que o núcleo, que a CCIH, em todos os pontos, sempre tem que ter realmente um enfermeiro. Não dá para ficar sem. É a liga, né? Que faz, que tem ali, que entre o paciente, o médico, o familiar, né? Então, a enfermeira realmente é quem está ali próximo e sabe tudo o que está acontecendo. Então, a importância realmente da enfermagem no cuidado da assistência à saúde, né? Então, obrigada a todos. Hoje a gente vai estar falando, né, da autonomia profissional, que é tão importante, né, dentro do serviço de saúde, para que a gente consiga, para que todos consigam executar a sua profissão, o seu trabalho, né, com qualidade e levar segurança para todos, né? Segurança tanto para o profissional quanto para o paciente. Então, sejam todos bem-vindos, aproveitem bastante. Minha querida Zilá, com você. Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais um dia aqui nas nossas lives. E dizer assim que em nome da categoria, porque eu sou enfermeira também, agradeço muito a Jaqueline, Raimundo, Adriana, por todo esse carinho que vocês têm conosco, por todo o apoio que vocês dão a nós. Então, dizer assim, aproveito também para parabenizar os colegas que estão fazendo, sempre fizeram o melhor possível, né? E muitas das vezes até tentam fazer o impossível para prestar uma assistência de qualidade, porque a nossa profissão, o básico dela é o cuidar, certo? Então, assim, nesse momento de pandemia, nós sabemos o tanto que, no momento, a nossa profissão está sendo vista para o mundo, pelo mundo, de uma forma que realmente o valor que ela merece ter e toda a responsabilidade e todo o respeito que essa categoria ela merece, né? Então, essa luta de melhores condições de trabalho, melhores salários, então, isso daqui é justo, é digno, realmente são lutas que nós precisamos continuar e a gente espera realmente conseguir. E aí, Adrianinha, dia 15 de maio, que é o dia do controle de infecção, né? Acho que você confundiu a data, que amanhã é 14. Então, assim, realmente, não é? Amanhã que é 14. Então, é no sábado. Então, acaba que, não imagina, sem problema. E acaba que nós, realmente, nós temos que parabenizar toda essa equipe, também que faz esse controle de infecção. Sempre tem lá um enfermeiro também, além de outros parceiros, né? Então, trabalhar em equipe é fundamental. E a gente, assim, agradece, mais uma vez, a participação aqui dos nossos amigos do HDT, sempre abrilhantando com esse conteúdo tão importante que eles tanto dominam, sendo praticamente o primeiro hospital que já tratava dessa parte de acidente envolvendo material biológico, né? Então, esse conhecimento que vocês detêm já
faz parte da história do estado de Goiás. Muito obrigado por estarem aqui compartilhando conosco. E também, né, o Maio Amarelo, a questão dos acidentes e tudo. Então, acaba que a gente fica muito feliz de ter essa homenagem também para os nossos colegas condutores, né, e tudo mais. Então, muito obrigada. Jaqueline? Obrigada, Zilá. Bom, então vamos começar a nossa capacitação. Hoje, a ênfase dos nossos trabalhos aqui está nos riscos biológicos, acidentes do trabalho com riscos biológicos, né? Então, vou chamar aqui a doutora Paula Rocha Hoffman Garcia, que é engenheira de segurança do trabalho do Hospital de Doenças Tropicais e do Hospital Estadual da região noroeste de Goiânia, governador Otávio Lage Siqueira, o GOL, pós-graduada em engenharia clínica. Doutora Paula, muito bem-vinda, tá? A sua fala hoje é muito esperada, porque envolve aquele momento, né, de prevenção que antecede a ocorrência dos acidentes, uma fala de infra, de estrutura, de organização. Seja bem-vinda, doutora Paula, a fala é sua. Obrigada pelo convite, doutora, é um prazer estar aqui com vocês essa noite, né? Trazendo aí um tema tão importante, né, como vocês todos citaram, né, que é o cuidado com o trabalhador, né? Então, a proposta é a gente trazer, né, como que funciona a nossa prática, o fluxo do acidente com material biológico no HDT, né? A gente vai falar do manejo aqui no hospital. Porém, eu não posso tratar do fluxo sem antes trazer, né, a organização do trabalho, trazer alguns conceitos e, principalmente, qual que é o esforço e qual que é o trabalho que a gente desempenha na prática, no dia a dia, para evitar que esse acidente ele ocorra, né? Todo o nosso trabalho ele é pautado nisso. Eu fiz aqui uns slides, né, para compartilhar, vou compartilhar a tela com vocês, para ir me ajudando aí na questão da fala, tá ok? Para a gente poder iniciar. Todos estão visualizando? Então, como a doutora Jaqueline mencionou, né, eu sou a Paula Hoffman, engenheira de segurança do HDT e do GOL, e hoje aqui eu represento o HDT, né? Nós vamos falar aí sobre a organização do trabalho e o fluxo de acidente com material biológico, né, doutora Jaqueline, que a gente vem tanto pontuando essa semana toda, né, sobre esse assunto. Primeiro, gente, tem que considerar, eu tenho que falar aqui um pouco sobre ambiente hospitalar, né? Como a gente sempre pontua aqui, é um ambiente complexo, né? Os trabalhadores, né, prevencionistas, nós que somos do SESVIT, enfrentamos diversos desafios com relação à prevenção, né, do acidente, a questão da saúde e segurança do trabalhador em um ambiente hospitalar. É um local onde eu tenho que aplicar diversas normas regulamentadoras, outras legislações, né? É um ambiente em que eu encontro diversos riscos ambientais, a associação desses riscos, e um ambiente em que eu lido com diversos trabalhadores, diversas funções, os assistenciais, administrativos, de apoio, né? Tudo isso em um ambiente. Como o nosso foco aqui é o risco biológico, eu trago a questão do NR32, só no ponto onde falo desses agentes, né, que é o que mais a gente encontra no hospital, são as bactérias, os vírus, né, parasitas, fungos. Então, é importante a gente considerar a complexidade disso tudo. E aí, a gente entra numa questão muito importante, que é a autonomia profissional. Qual a autonomia profissional que um SESMIT tem para aplicar todas essas normas em um ambiente hospitalar, né? Até onde ele consegue atuar para se aplicar um fluxo, para se introduzir a questão das normas, conseguir o apoio da diretoria para fazer rodar tudo isso numa instituição de saúde. Doutora Jaqueline, você teria alguma pontuação sobre a autonomia profissional, sobre esse aspecto? Sim, para a gestão, você não vai contratar uma pessoa para falar o que você quer, você vai contratar uma pessoa para falar o que precisa.
né, o que precisa ser feito. Então, a autonomia profissional é um pilar da SST. Política de gestão é uma política da gestão. Ela só acontece se o gestor assim desejar e assim ele se comportar, né? E faz parte desse pilar a autonomia profissional, o respeito às especialidades. Então, quando o engenheiro, o enfermeiro, o farmacêutico, né, quando ele entrega, né, respostas às demandas da linha de frente, dos familiares, dos pacientes ou dos gestores da diretoria, isso tem que ser levado em consideração, sim, né? Isso tem que ser avaliado pelos gestores, né? Porque senão realmente é um trabalho de papel, né, Paula? Simplesmente Exatamente. é produzir papel para fiscais, para enrolar a fiscalização, né? Para ficar retardando o trabalho da fiscalização. Por isso que papel é o meu último elemento de prova, é o meu último elemento de investigação. Primeiro, nós trabalhamos em cima do princípio da primazia da realidade, né? A Auditoria Fiscal do Trabalho, ela não trabalha em cima de ficção, ela trabalha em cima da realidade. Então, por isso que o papel é importante? Mas ele vai ser analisado no momento certo. Não adianta ficar querendo produzir papel para a Auditoria Fiscal do Trabalho, que não tem nenhuma repercussão na realidade e que você não consegue provar. Porque, assim, SST são ações visíveis. A gente enxerga a SST, né? Então, para que isso seja possível, para que haja uma realização progressiva da SST, a autonomia profissional é essencial. E essa autonomia profissional, ela vale para a extensão dela nas equipes técnicas multidisciplinares, porque também, senão, você só cria de papel. SESMIT de papel, CIPA de papel, e por aí vai, né? SCCIH, que não tem reflexo algum em termos de... quando é só papel, né, quando isso não se reflete em ação, em comportamento, na ponta, né, não tem valor algum. Essa é a realidade. Paula. Obrigada, doutora. Então, é extremamente importante essa autonomia para que a gente consiga efetuar esse trabalho com bom desempenho. Então, agora nós vamos falar um pouco dessas práticas que a gente vai utilizar, né, que eu vou mostrar que a gente tenta fazer no nosso ambiente de trabalho hospitalar, para evitar a ocorrência dos acidentes. Eu trago aqui, por exemplo, a questão da hierarquia de controle. Então, como eu estou falando de um risco biológico, que ele é predominante no ambiente hospitalar, eu tenho que fazer a seguinte análise. Eu consigo eliminar o risco biológico de uma atividade, por exemplo, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, da assistência direta ao paciente? Né? É inerente à função, não tenho como eliminar. Eu passo para o próximo, né? O outro passo, que seria substituir. Eu consigo realizar essa atividade de outra forma, né? Para que eu não consiga ter esse risco? Também fica complicado. E aí, gente, eu parto, então, para o controle de engenharia, né? É no momento em que eu vou aplicar dispositivos de segurança, por exemplo, em uma agulha, né? Eu vou fazer o isolamento biológico, né, através do apoio da SCH, com relação a precauções de contato, precauções padrão, de aerossóis, e também a questão do EPC, né, que é o equipamento de proteção coletiva. No caso do HDT, por exemplo, nós temos filtro EPA em determinados locais, né, que é utilizado para minimizar o risco biológico. Nós também podemos fazer, né, é importante, termos o controle administrativo, né, é onde eu vou treinar o meu pessoal, fazer treinamentos diversos, desde quando eles entram no ambiente hospitalar para iniciar seus trabalhos e de forma continuada. As sinalizações nos ambientes, onde mostra todas as precauções. O último passo seria a implantação do uso do EPI, que é o equipamento de proteção individual. Eu não vou eliminar o risco, mas eu vou minimizar. Então, o uso desse EPI é muito importante, né, nesse nosso ambiente de trabalho. E aí, falando de EPI, há que se considerar que o SESMIT não vai atuar sozinho, né? O SESMIT vai ter essa parte inicial também, a mais importante,
que é o quê? Eu vou indicar o uso do EPI adequado de acordo com o meu PPRA, onde eu vou fazer os levantamentos do risco e indicar o uso do EPI, né? Qual EPI para cada função, cada setor. O SESMIT vai orientar e fiscalizar o uso correto dos EPIs, isso é muito importante. Aqui também, falando da prática e do manejo do HDT, nós abrimos, né, implantamos recentemente, uma central para entrega de EPIs, onde a gente faz o gerenciamento da troca desse equipamento 24 horas. Então, durante todo esse período, a gente faz a troca, está em contato com o trabalhador, é o momento que ele nos relata sobre o conforto do EPI, se está utilizando de forma correta, no prazo correto. Então, é muito interessante essa prática. E aí nós temos também o envolvimento do setor de suprimentos, né, o setor de compras dentro de um hospital. São eles que fazem a aquisição dos EPIs, né, lança para mercado, qual EPI que eles vão comprar. Isso de acordo com o nosso parecer técnico, né, o parecer técnico do SESMIT e também do controle de infecção, que é SCH. E a SCH tem um momento também de participação em conjunto com o SESMIT, né? Existe a indicação dos EPIs conforme precauções de segurança. Essas plaquinhas, né, que a gente vê nos quartos, precaução de contato, essa aqui que eu trago como exemplo, ela é precaução de contato e de aerossóis. Então, tem a indicação de qual EPI utilizar. Então, é importante a conexão de todos esses setores para fazer com que esse processo ele seja o mais efetivo possível. Agora, a gente entra numa questão que seriam os documentos de saúde ocupacional. É importante eu trazer também todos os outros documentos, né, que a gente tem que manter, não só no papel, mas todos esses documentos eles têm que ser efetivos, né? Na prática, a gente conseguir enxergar a aplicação desses documentos. Então, quando eu falo de PPRA, que está lá na NR9, eu vou reconhecer os riscos, fazer a antecipação, propor as medidas recomendadas, a utilização do EPI para cada profissional, né? É o nosso documento base, né? Vamos assim dizer. O PCMSO é elaborado pelo médico do trabalho com as informações do PPRA, então um depende do outro. Tem que haver essa conexão aqui entre o profissional médico do trabalho, né, o trabalhador, e também a parte da engenharia, engenheiro de segurança, técnico de segurança, né? Temos que ter esse diálogo constante. Entendimento para ficar padronizados os documentos. No PCMSO é delimitado sobre os exames ocupacionais que os colaboradores terão que realizar, né, para a sua segurança. Eu não vou adentrar muito nessa questão dos exames, eu vou deixar mais para a doutora Vânia, né, que ela pode pontuar para a gente como que seria esse fluxo. O controle de imunização é muito importante, porque ninguém entra na instituição se não tiver com um esquema vacinal completo, todos os trabalhadores. Tem a questão do ASO, né, quando a gente inicia as atividades, o médico vai emitir um ASO, né, um atestado de saúde ocupacional, dizendo se está apto, né, a desenvolver a atividade. E aí, nesse processo de início de trabalho, né, na instituição, aqui o que a gente faz? O treinamento introdutório, é um processo que a gente tem. Então, vários setores participam desse momento, né? Eu cito o SESMIT, SCH, gerenciamento de resíduos, a segurança do paciente também entra aqui. A parte do SESMIT, a gente vem trazer sobre os preceitos da NR32, que é uma norma tão importante para o nosso trabalho, para o desempenho da nossa função numa instituição de saúde. A gente trata também sobre o fluxo de acidente em si, e sobre diversos fatores, os riscos ocupacionais, combate a incêndio, vários assuntos. A SCH vem trazendo aquela questão mesmo de precaução, várias precauções, explicar tudo isso na íntegra, higienização das mãos, né? São diversos assuntos que eles trazem. O gerenciamento de resíduos é uma parte extremamente importante e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Porque nesse momento, o pessoal já vai ter uma ideia, né? O trabalhador que está iniciando as atividades no hospital, ele já vai ter uma ideia sobre descarte de perfluorocortantes, por exemplo. A gente sabe que um descarte inadequado de um material perfluorocortante vai repercutir lá na linha lá na frente, né? Isso vai interferir naquele trabalhador que vem fazer a coleta do nosso resíduo,
Aí desse resíduo a gente vai para um local de tratamento, o tratamento chega até os aterros, né? Que a gente estava discutindo mais cedo, né, doutora Jaqueline? Que é uma realidade que ainda, né, que a gente tem. Infelizmente. A gente está discutindo sobre isso. Então, é extremamente importante que o gerenciamento de resíduos ele entre não só nesse momento, mas de forma continuada. Isso nos apoia bastante. Temos a ordem de serviço, né, de acordo com o NR1, que quando esse trabalhador ele entra, ele tem noção dessas questões, né? A gente mantém esse documento. Enquanto ele está laborando na unidade, nós fazemos periodicamente inspeções de segurança nas áreas. É muito importante a gente estar presente com os trabalhadores, né? Estar presente nas áreas, verificar, eles estão usando o EPI corretamente? Como que está organizado o processo de trabalho? Por exemplo, eu posso identificar em um setor que a caixa coletora do material pérfuro cortante está em local inadequado, ergonomicamente não atende. Isso pode gerar um risco de acidente. Eu tenho que fazer uma intervenção. Então, é muito rico esse momento de inspeção. É o momento que a gente está presente nas áreas, olhando tudo. Da mesma forma que o diálogo de segurança também estarmos presentes no setor o tempo todo, dialogando com os nossos trabalhadores. E aquele momento é diferente do treinamento continuado, né? É um momento ali de 10, 15 minutos que a gente vai trocar ideias com os trabalhadores, conversar sobre os tipos de acidentes que já aconteceram, orientar para que esses acidentes não ocorram novamente, né? Então, é um momento muito rico de troca com o nosso trabalhador. Aqui, gente, outra forma que eu trago de monitorar isso, de cercar toda essa questão para a gente evitar esses acidentes, é fazer uma análise de indicadores. Então, mensalmente, aqui a gente computa os números de acidentes ocorridos no mês, não só os números, diversos fatores a gente coloca. Eu trouxe aqui apenas um exemplo, que seria do quantitativo do acidente com material biológico, né? Então, quando a gente implanta esses indicadores na nossa área, durante a análise, a gente faz diversos questionamentos, né? Por exemplo, qual o local de maior incidência? Onde tem ocorrido mais acidentes? É na UTI? É nas enfermarias? É no centro cirúrgico? Onde está ocorrendo? E aí eu tenho que fazer uma intervenção nesse setor? Né? Eu tenho que solicitar ajuda do supervisor para tentar entender o que está ocorrendo nesse setor. É alguma coisa que seria alguma coisa, inclusive, psicológica, algum problema que os trabalhadores estão passando? Eu preciso saber. Eu posso me perguntar, quais são os profissionais? Quais as categorias que mais se acidentam? Vamos supor que em um mês eu tive vários acidentes com fisioterapeuta, por exemplo. Como está sendo a rotina de trabalho dele? De que forma ele está aplicando os processos de trabalho? Será que está de acordo com o que foi determinado pela área, em acordo com as questões da segurança do paciente e que também vão deixar ele, né, trabalhando de forma mais segura? E eu pergunto também, qual tipo de acidente ocorre com maior frequência? É o com pérfuro? É com equipo? Né? Com que material está acontecendo? É com lâmina de bisturi? Ou é com respingo, com sangue, com secreção? Qual é o tipo? Né? Será que eles estão utilizando o EPI correto para determinada atividade? Né? Eu tenho que fazer todos esses questionamentos. E quais seriam as intervenções necessárias no ambiente de trabalho onde ocorreu o acidente? É tudo que eu falei acima, né? O que estiver ocorrendo com maior frequência, que eu vejo que tem mais incidência, eu preciso atuar. Eu preciso ir na área, eu preciso investigar e corrigir. Isso tudo para proteger o nosso trabalhador. Aqui eu trago um pouquinho, gente, das ações da equipe multidisciplinar, né? Igual como todos esses, eu citei lá, né, acima, todos esses setores participam da segurança do trabalhador na unidade. Então, existem as ações também. A CIPA contribui com blitz de segurança, né? Eles ajudam o SESMIT também nesse sentido, né? Estão sempre na área, fazendo investigações. Eu trago aqui essas duas fotos acima de um treinamento realístico de paramentação e desparamentação de EPI realizado pela SCH.
o quanto é rico esse compartilhamento de ações entre esses setores. Ninguém melhor do que eles vão entender como paramentar e desparamentar de uma forma segura, sem que haja uma contaminação no momento em que eu retiro o meu EPI, por exemplo. Então, elas têm essa eficácia nesse sentido e a gente trabalha em conjunto. Eu posso também gerenciar o risco de acidente, né? Aqui, quando eu falo risco de acidente, é porque eu tenho que propor práticas efetivas de controle para que isso não ocorra, né? E seria tudo que a gente tratou aqui. Como é que estão as inspeções, a educação permanente, o cumprimento dos planos de ação após a investigação do acidente, que eu vou falar disso daqui a pouco, e os nossos programas de saúde ocupacional. Eles existem só no papel ou eu estou aplicando? Eu estou tendo autonomia por parte da gestão do hospital para fazer acontecer o que é necessário? Né? Aqui, pessoal, eu trago fluxo de acidente com material biológico determinado aqui no HDT. Ele ficou assim, de difícil visualização, porque ele está em conjunto acidente típico e acidente com material biológico. Então, eu vou trazer de forma mais detalhada somente a parte do material biológico para a gente expor aqui de melhor forma, tá? Então, pessoal, aconteceu o acidente, né? Seja ele com pérfuro cortante ou com sangue, diurese, secreção, né? Tanto na mucosa ou numa pele que não esteja íntegra, né? De fato, tudo que eu apliquei lá atrás, igual eu expliquei, não foi suficiente para evitar a ocorrência desse acidente. Então, de fato, ele ocorreu. O que eu faço? Eu preciso ter determinado na unidade um fluxo onde o colaborador vai seguir e vai estar protegido, onde ele vai fazer todo o procedimento e ter o seu acompanhamento. Então, dessa forma, né, aconteceu o acidente. O que o trabalhador deve fazer? Como ele deve proceder? Ele vai interromper o procedimento ou chamar o substituto. É importante, né, para não deixar o atendimento ao paciente desassistido. Ele vai lavar o local da exposição com água corrente e sabão, ou soro fisiológico em caso de mucosas, né, seja boca, os olhos. Vai comunicar a chefia imediata. É importante a chefia, o gerente, o coordenador do setor estar a par do ocorrido com o trabalhador, né? E esse trabalhador irá dirigir-se imediatamente à emergência do HDT para atendimento médico. Aqui é importante a gente enfatizar que o nosso fluxo ele é totalmente interno, né? Isso foi uma conquista que a gente teve lá atrás, em conjunto com SESMIT, SCH, Vigilância Epidemiológica, Diretoria Técnica. Então, a gente tem conseguido manter o fluxo dessa forma. Todo ele acontece dentro do hospital. E aqui é importante também eu frisar o alcance desse fluxo. Ele não serve só para o nosso trabalhador. Eu cito o servidor, que é o nosso caso, e seletista, né? Nós temos que também abranger esse fluxo aos nossos terceiros, cooperados, residentes, internos, todos esses trabalhadores têm que ser alcançados pelo fluxo. Eu acho que no final a gente vai falar sobre essa questão, né, doutora Jaqueline? Sobre o alcance do fluxo? Sim, sim. Tá. Então, ele se dirigiu à emergência e o próximo passo é o médico irá encaminhar esse trabalhador para o SESMIT, né? E chegando ao SESMIT, ele vai realizar a investigação do acidente, né? Nós, da parte da segurança, vamos fazer a investigação desse acidente, certo? É nesse momento que eu vou tentar identificar a causa, as principais causas da ocorrência desse acidente, né? Eu vou fazer os questionamentos para o trabalhador, além de diversas orientações, né? Será que ele não utilizou o EPI adequado? Por exemplo, um fisioterapeuta foi fazer uma aspiração, né, de um paciente. Havia um risco de respingo. Ele estava utilizando o óculos de segurança? O protetor facial? Será que ele estava munido de todos os EPIs adequados? Ou faltou um conhecimento técnico para aquela prática? É o que eu tento identificar. Houve atitudes imprudentes, né? Por exemplo, o profissional, será que reencapou uma agulha? Desconectou uma seringa? A gente sabe que pela NR32 isso é proibido, justamente para garantir a segurança deles. Ou ele não fez um procedimento da forma como era
definido na área? Ou será que foi uma ausência de dispositivo de segurança numa agulha? Aí é onde a gente tem que ter essa informação, é onde a gente tem que agir de forma incisiva e direta. Porque eu preciso corrigir, estar atuando na área e fazer com que isso não ocorra para a gente evitar a reincidência desse acidente. Então, pessoal, seriam essas as minhas contribuições, né? Eu espero ter somado um pouco com relação a esse assunto com todos vocês, né? Muito obrigada aqui pela atenção, pelo convite, doutora Jaqueline. Essas eram as minhas palavras, por enquanto. Sim. Paula, nós vamos falar a respeito um pouco agora do alcance. Eu frisei com a Paula a importância, né, de nós enfatizarmos que todos esses processos, esses fluxos, eles se estendem aos trabalhadores indiretos da instituição, não somente aos trabalhadores diretos. Isso significa PJ, terceirizado, cooperado, chame do jeito que você quiser. Seja a pessoa, o autônomo, eventual que esteja lá dentro, não importa. Está trabalhando dentro da sua instituição, aconteceu um acidente, qualquer acidente, na verdade, né, Paula? Não só esse, mas aconteceu um acidente dentro da sua instituição, o fluxo com relação a ele deve seguir da mesma maneira, né? A investigação precisa se estender a esses trabalhadores também. E o objetivo é muito claro, para que acidentes futuros não aconteçam. Acidentes futuros não aconteçam. É importante também que todo o trabalho da SST seja feito de maneira isenta. Por isso que a gente fala o que é isenção no caso dos profissionais. Autonomia profissional. Incluindo aí, né, Paula, a gente não pode trabalhar sob a perspectiva da culpabilização do trabalhador por tudo. Se só é ato imprudente, né? Não, você tem que... Por isso que a autonomia profissional é importantíssima, que seria essa isenção, né, do profissional dentro da instituição de identificar as causas, né, que podem ser únicas, assim, uma única causa, mas geralmente, né, Paula, é multifatorial. Geralmente é multifatorial. Então, um trabalho que a auditoria faz de maneira com muita cuidado, é justamente esse processo todo da investigação de acidente, para evitar isso que eu acabei de falar, da culpabilização do trabalhador, e aí isentar de responsabilidade a instituição, ou os gestores, ou alguém do comando, que acabou, em razão das escolhas e decisões, acabou provocando a ocorrência desse acidente. O doutor Leonardo falou muito bem sobre isso, na fala dele, que é a questão da humanidade, o nexo de causalidade. Nós não trabalhamos em cima de ficção, né, doutor Leonardo? É em cima da realidade. E a realidade, às vezes, a gente tem que aceitar aquilo que desagrada, vamos dizer assim, que não vai de acordo com seus interesses. Bom, se bem que para nós que somos técnicos, isso não interessa, né, Paula? Exatamente. Paula, muito obrigada e deixei o recado com relação à extensão. Eu vou pegar um gancho da fala da Paula para aproveitar a oportunidade para falar a relação também das contratações de mão de obra. A Paula, tudo o fluxo, todos os processos. Gente, deu para perceber a complexidade que é para você contratar colocar uma mão de obra nova dentro da instituição? Você tem que capacitar, você tem que treinar, você tem que informar os fluxos, você tem que ver o esquema vacinal. Quer dizer, contratar uma pessoa e simplesmente, olha, vai ali, paramenta, pega a roupa ali e já entra no centro cirúrgico. De jeito nenhum, de maneira alguma, né? Isso é intolerável, isso é intolerável. Você está colocando uma pessoa, expondo ela a altíssimo risco dentro da sua instituição, e não só ela, os outros da equipe. Porque é um trabalho que ele opera de forma coletiva, né? Então, se uma pessoa não está capacitada, bem preparada, ela pode comprometer a segurança do outro, né? Vamos continuar essa conversa agora com a doutora Luciana, que ela também... Na mesma linha, né, doutora Luciana? Doutora Luciana Barreto, médica infectologista da Secretaria de Estado de Saúde, lotada no Hospital de Doenças Tropicais. Novamente, ela falará outro ponto importante, autonomia profissional, novamente, né? E o atendimento médico após a ocorrência do acidente. Boa noite, doutora Luciana, seja bem-vinda. Muito obrigada.
Tá sem áudio, doutora. Só desbloquear o Acho que ela não está microfone. conseguindo habilitar, João Paulo. Ah, tá habilitado lá para ela, só desbloquear. No canto esquerdo, inferior esquerdo, doutora Luciana, tem um microfone, é só clicar em cima dele. Aí, Ok, estão me abriu. ouvindo? Uhum. Eu vou agradecer ao convite da doutora Jaqueline, que assim, hoje eu fiquei sabendo, através de uma colega aqui, que a doutora Zilá conhece, a doutora Luciana Pinelli. A doutora Luciana Pinelli me falou assim, Luciana, você vai participar de uma live com a Jaqueline? Ela é irmã da Raquel. A Raquel é uma colega minha de turma, e assim, irmã da Jaqueline, então assim, já deu match, já gostei. Então assim, Jaqueline, transmita meu abraço para a Raquel, tá? E vamos seguir. E doutora Zilá, eu fico até um pouco inibida de falar aqui para você, porque quando eu comecei a trabalhar no ambulatório de acidente de material biológico, o Meia Bíblia foi um manual que você ajudou, a Luciana, vocês escreveram para o HDT. E aquilo ali foi a Bíblia por muito tempo, muita gente copiou. Então, assim, é uma honra poder estar falando aqui. E espero que faça jus aos conhecimentos que você me agregou. Eu vou compartilhar a tela, tá? Só um momento. Só um momentinho. Eu acho que eu preciso que habilite para eu poder compartilhar. Eu não estou conseguindo. Pode tentar habilitar de novo. Tentar Pode? compartilhar, perdão. Uhum. Só um momento. Enquanto a doutora Luciana habilita a tela, vamos conversando aqui um pouquinho, né, doutor Raimundo, a respeito da importância da contratação dessa mão de obra. Ela é necessária, especialmente na pandemia, muito necessária, mas a responsabilidade da gestão com esse ingresso dos novos dentro da instituição. Fala um pouquinho sobre isso. Hoje, como vocês já trouxeram, a necessidade de recebimento de informações, principalmente para você ter aquele mínimo necessário para uma boa atuação, é muito grande. Então, esse onboard, né, esse acolhimento do paciente, isso por si só já é uma pré-jornada interessante e que precisa ser bastante efetiva para a agregação e desse novo colaborador para que ele tenha um desempenho dentro daquilo que é o padronizado, né? Hoje a gente trabalha com um conceito que é a gestão das práticas institucionais, que muito mais do que a gente ter uma segurança assistencial, há necessidade de termos quais são os conceitos institucionais que vão ser inseridos a todos os trabalhadores que adentram a instituição, para que isso seja uma normativa das boas práticas e aí sim a gente ter uma agregação de valor ao final que é percebida pelo paciente. Uma coisa que foi muito bem dita aqui e eu acho interessante e está bem linkada com a necessidade da autonomia é o fato de hoje termos dentro das considerações daquilo que são as práticas de cada um dos setores institucionais, a gente buscar a relevância. Muito mais do que ter papel, do que ter descrito normas e ter descrito, a gente precisa também trazer relevância da aplicabilidade. O IHI, ele traz um conceito interessante que ele chama de gap no do, que é a lacuna entre o saber e o fazer, que habitualmente a gente sabe muito e faz pouco, e isso traz um conceito que é o que a gente chama hoje de obesidade intelectual ou obesidade institucional, que é o fato de termos demais
mas aplicarmos muito pouco. Então, de nada adianta termos descritos procedimentos operacionais padrões, termos descritos quais são as normativas daquilo que deve ser feito, a adequação com as RDCs, mas quando você vai para a busca da relevância, da evidência, isso de fato não acontece. Muito mais hoje do que termos esse objetivo de estarmos adequados com aquilo que é uma normativa, precisamos de fato inserir para a cultura da prática e isso que de fato traga a segurança, que é até um valor intangível, mas dentro daquilo que tem que ser o persistentemente buscado dentro das instituições. Então, eu acredito que dentro do conceito de autonomia, e a autonomia por si só, ela exige o bom senso, ela exige a capacidade das pessoas em ter condições de avaliar aquilo que tem que ser feito e de fato fazer, a gente precisa entender que somos relevantes e como essa relevância ela pode ser disseminada dentro de cada uma das instituições vinculadas com os setores que estamos envolvidos. Doutora Luciana. Obrigada, doutor Raimundo. Problemas técnicos, agora eu virei o RH-HDT, a gente tinha plano B, plano C, plano Z aqui. Obrigada pela paciência. Então, Paula foi lá e me resgatou. Vamos começar. Então, agora, vamos falar um pouquinho da experiência do manejo no HDT. Eu vou falar da parte que me cabe, que é a parte do atendimento médico, né? Então, só para a gente reforçar o que seria o acidente com material biológico, né, gente? Conceituando, acidente é um evento súbito, não planejado, que cause ou possa vir a causar dano. E o que seria esse material biológico? São fluidos orgânicos potencialmente contaminantes. Bom, dito isso, é importante que se saiba o que realmente é um material biológico de risco, porque isso aqui pode trazer muitos equívocos, né? Equívocos de exagero e equívocos em que o acidente é subestimado. Então, é importante a gente saber que o que tem risco de transmissão é material, sangue, líquor, líquido pleural, líquido acítico, líquido amniótico, leite materno, ele é passível de transmitir algumas doenças, soro e plasma. O que não tem risco, suor, lágrimas, fezes, urina, vômito, secreção nasal, saliva, desde que não tenham presença de sangue. A partir do momento que esse material existe uma presença de sangue nele, ele já se torna potencialmente um material de risco, potencialmente ele pode causar doença. Então, em relação aos tipos de exposição, a exposição percutânea é aquela em que há uma perfuração através de um material perfurocortante, que pode ser uma agulha, pode ser um bisturi, né? Tudo isso pode romper essa barreira que a gente tem da pele e permitir, então, a entrada desses patógenos, né? A exposição por membranas mucosas é quando espirra sangue ou fluidos no rosto, então, nos olhos, na mucosa do nariz, na mucosa da boca. Então, nesse momento, é muito importante o uso do EPI. Eu acho essa foto interessante, porque a gente vê respingado sangue aí na máscara, no óculos. Então, de uma maneira, isso aí foi uma barreira, mas a gente sabe que dependendo dos procedimentos, a gente precisa de uma barreira muito maior. O face shield, que é aquela proteção de acrílico maior, né? Um outro tipo de exposição é o cutâneo de pele não íntegra. Então, o que seria? Eu trouxe uma mãozinha aí bem queimada, né? Então, a gente vê que é uma pele que ela não está íntegra, ela tem ferimento nela. Então, se espirra sangue, e se espirra líquor, né? Algum fluido contaminante nessa pele, o trabalhador da saúde está passível de ser contaminado. Né? Então, isso aqui é um exemplo da cutânea não íntegra. E mordedura com presença de sangue. Então, nossa, gente, mas mordedura, pelo amor de Deus, né? Mas a gente sabe que isso pode acontecer. Trabalhadores que trabalham em ambiente
de muita pressão, muito estresse, ambiente carcerário, os dentes se tornam armas, trabalhadores que estão em clínicas psiquiátricas, pode acontecer, a mordedura com presença de sangue também é um tipo de exposição que nós temos que considerar. Então, dito isso, assim, só os exemplos, né, gente, dessas situações, né, aqui o percutânea, encapar a agulha, que é uma coisa totalmente inadequada, descarte inadequado, né, do material importante, e o que eu já tinha dito para vocês. E o que nós podemos adquirir com esses acidentes? Principalmente HIV, hepatite B, a hepatite C e mais 30 patógenos. Já tem trabalhos descritos de contaminação do trabalhador da saúde por pelo menos 30 patógenos diversos. Mas aqui nós vamos focar principalmente nesses 3. E qual seria, então, o risco, né? Porque é bom a gente trazer isso um pouco para a vida real, para não ficar naquele campo da hipótese. Mas será quando? É muito difícil, né? Então, nós temos essas informações. Né? Então, esse quadro aqui, que é uma fonte do Ministério da Saúde, ele mostra que o risco vai depender do material e do tipo de exposição. Então, o risco para você adquirir o HIV numa exposição percutânea, então, perfurou a pele, né? O risco é de 0,3%, ou seja, 3 em cada 1000 casos. Mucosa, espirrou sangue nos olhos, o risco é 0,09%. Em relação à hepatite B, o risco vai variar se esse paciente ele está em viremia, ou seja, o vírus do hepatite B no paciente forte, né? Está multiplicando muito, é o que a gente chama de uma fonte HBE positiva, a gente vê que o risco é bem maior. E aqui eu gostaria de frisar e ressaltar o que a Paula falou em relação à imunização. Então, dessas doenças, o que a gente tem no momento imunoprevenível é a hepatite B. Então, é uma vacina que está disponível no nosso Programa Nacional de Imunizações e ele é obrigatório para um profissional de saúde estar com seu esquema completo para iniciar o trabalho, por exemplo, aqui no nosso hospital. Tá? Isso é mandatório. E, por último, aqui a exposição da hepatite C, que os estudos mostram que vai de 0 a 7% o risco de contaminação. Então, e aí? Me acidentei, e agora? O que fazer? Né? Então, diante do que a Paula falou, pegando o gancho, a gente tem todo um fluxo aqui, esse fluxo está bem sinalizado no hospital todo. Os cuidados imediatos com ferimento, então, lavar com água e sabão o ferimento ou a pele exposta, lavar as mucosas, né, no caso os olhos, com água e abundância, pode-se usar também soro fisiológico para fazer essa lavagem. E o que não se deve fazer? Não se deve ficar espremendo o ferimento, passando substâncias abrasivas, álcool, água sanitária. Por quê? Esse tipo de conduta aumenta a exposição ao material contaminante. Então, assim, você vai machucar mais ainda a sua pele, o seu tecido, e vai facilitar a entrada desse vírus, né, desse patógeno. Então, não se deve fazer esse tipo de coisa. E dentro do nosso fluxo, né, pegando aqui o que a Paula já tinha dito, então, interromper o procedimento, chamar o substituto, né, como eu falei, os cuidados com o ferimento, comunicar a chefia imediata e não deixar de assistir o paciente e dirigir-se imediatamente à emergência do HDT para atendimento médico. Então, aqui é o primeiro momento que o colega médico vai atuar. Então, no pronto-socorro, nós temos uma sequência de atendimento. Primeiro, a gente vai caracterizar com objetividade, né, porque nós temos que ser rápidos também, se o tipo de acidente material biológico envolvido representa o risco de transmissão. E a gente vai relatar isso no prontuário para que fique também documentado. Então, como é que foi, qual material, o paciente fonte, né, é passível de identificação, ou foi se acidentou com fonte desconhecida. Então, a partir do momento que houve a detecção que existe o risco, a gente solicita sorologias para o profissional acidentado e também para o paciente fonte, né, o paciente que está internado aqui no
nossa unidade, ou de ambulatório, se for possível essa identificação. Nós fazemos um teste rápido de HIV e a colhida sorologia para hepatite B, hepatite C também simples. Em relação à hepatite B, para o nosso profissional de saúde, a gente vai tomar conduta a partir do status sorológico dele. Então, pressupõe-se que esse profissional ele tem um esquema de hepatite B completo e já gerou aquela proteção que a gente chama de anti-HBs. Na dúvida, não tem, a gente, se for necessário, a gente inicia a vacinação e já usa a imunoglobulina, que ela é usada para dar uma proteção imediata para aqueles profissionais que são, a gente chama de não respondedores, que não têm esse anticorpo de proteção. Mas essa informação nós já temos, porque nós temos isso tudo no nosso prontuário do nosso profissional de saúde aqui no SESC. E estabelecer a conduta profilática para HIV conforme a avaliação de risco, que são 4 perguntas do protocolo do Ministério da Saúde. Em relação à hepatite C, não há vacina, não há medicamento, quimioprofilaxia disponível. O que a gente faz é, se o paciente fonte for positivo para hepatite C, nós vamos fazer o segmento sorológico do profissional acidentado e acompanhar aí se vai ocorrer alguma conversão e se ocorrer iniciar a terapêutica, tá? Feito isso na emergência, nós finalizou, esse profissional de saúde ele é orientado a procurar o SESC, já é feita uma ficha de referência e contra-referência, e a gente também começa a preencher aqui a notificação para o SINAM. Só abrindo aqui a importância, falando um pouco da importância do atendimento rápido, caso de exposição a material biológico de risco com exposição a HIV, ela é uma emergência médica. Por que ela é uma emergência? Porque a gente tem um prazo para iniciar a profilaxia, que é essa aqui, a PEP, que é profilaxia pós-exposição. Essa profilaxia, o ideal é que ela seja feita no máximo, dentro de 2 horas e no máximo em 72 horas após a exposição. Por quê, gente? Porque existe um risco de contaminação pelo HIV. Nós vamos usar um remédio para tentar impedir que esse vírus, ele tipo assim, que ele entre na nossa célula e comece a se replicar ali. E ele tem esse prazo de até 72 horas para isso acontecer. Só que a gente não vai ficar, não, tem 72 horas, então, peraí, eu vou lanchar, eu vou ali falar com o meu amigo que eu me acidentei, vou ligar para meu marido. Não. Quanto mais tempo a gente espera para iniciar a PEP, essa medicação, menor é a eficácia dela, tá? Então, se você pode começar em até 2 horas, maravilhoso, perfeito, tá? É o ideal, tá? Esse máximo de 72 horas é um parâmetro, a gente tem que buscar a excelência, o mais rápido possível, ok? Em relação à avaliação de risco, é bem rápido, que é uma coisa bem técnica. Então, nós vamos fazer 4 perguntas para esse trabalhador da saúde. Isso para avaliar risco para HIV. O tipo de material biológico de risco é de transmissão para o HIV? Então, vamos lá, eu estava passando, e aí a sonda vesical dele, sei lá, rompeu e caiu urina no meu pé. O pé está protegido pelo EPI. Vamos supor que não, mas molhou a meia. Enfim. Mas a urina, ela não é um material de risco para transmissão para o HIV. Ela não tem sangue presente, nesse caso. Então, aí já não é um material biológico de risco, a gente já não essa resposta. O tipo de exposição é de risco, é percutânea, é mucosa, é exposição de pele que não está íntegra. O tempo decorrido entre a exposição e o atendimento é menor que 72 horas, isso aqui é muito importante. Nesse caso, aqui é para definir se nós vamos usar ou não a medicação, que é a PEP. Não é que, passou de 72 horas, não, tá tudo certo. Não. Passou de 72 horas, esse profissional perdeu a oportunidade de se beneficiar dessa profilaxia com a medicação. Ele, infelizmente, vai aguardar e vai só fazer o acompanhamento com os exames aí nos próximos 3 meses, ok? A pessoa exposta é não reagente para o HIV no momento do atendimento, isso aqui é importante. Já aconteceu
né, no ambulatório, e eu acho que quem faz ambulatório de acidente de material biológico sabe como isso pode acontecer. Você vai lá, o trabalhador da saúde se acidentou, a gente tem que fazer um teste rápido para HIV dele no momento. Muita gente acha que é para saber se ele já se contaminou. Não é, não deu tempo de mostrar se ele se contaminou. É para saber se ele já não é portador. Porque às vezes é uma pessoa que já está portando o vírus do HIV, nem sabe e descobre no momento do acidente do material biológico. Então, nesse caso, o trabalhador de saúde que for detectado com HIV no momento do acidente, ele vai ser encaminhado, orientado para tratamento de HIV, tá? E aí, obviamente, fica caracterizado que é uma contaminação que foi prévia ao acidente que está sendo tratado naquele momento. Então, se todas essas respostas dessa avaliação de risco forem sim, ok, a PEP para HIV está indicada. E o que seria a PEP? Né? Isso aqui é a título de conhecimento, né? A gente não está lidando com isso diretamente, mas a PEP, gente, são 2 comprimidos, esse aqui tamanho, né? A gente vê que não são comprimidos muito grandes, eles contêm esses 3 antirretrovirais, esse aqui é uma dose que a gente chama de combinada, 2 em 1, e mais o dolutegravir. Eles servem para tentar impedir que esse vírus, se por acaso tenha entrado no organismo da pessoa, que ele não entre em multiplicação e não instale uma infecção. Por isso, aquele prazo que eu falei para vocês, ideal né, de 2 horas, mas no máximo 72 horas, e o nosso trabalhador, ele vai fazer uso dessa medicação 1 vez por dia, por 28 dias. Essa medicação tem aqui na nossa farmácia, é 24 horas. Então, o nosso trabalhador de saúde que se acidentou, ele, se ele tiver indicação para tomar, ele vai tomar com certeza nesse prazo menor que 2 horas, ok? Essa aqui é a ficha de notificação do SINAM, a gente já inicia o preenchimento ali na emergência, naquele primeiro momento, até porque tem informações que o médico, o profissional de saúde que estiver atendendo aqui sabe, né? E ela vai ser finalizada depois no núcleo de vigilância epidemiológica aqui do nosso hospital. Bom, voltando para o fluxo, né, que a Paula apresentou, agora, depois, passado esse momento que o profissional foi atendido na emergência, então, ele fez a profilaxia dele de hepatite B, se for necessária, foi colhida sorologias, em relação à profilaxia para o HIV foi definido se vai tomar ou não, já está tomando, né? E aí, o médico da emergência vai encaminhá-lo, então, para o CESNIT, e ele vai procurar o CESNIT, né? Não é uma emergência ir ao CESNIT, ele vai de maneira eletiva, e lá a Vânia, que vocês vão conhecer daqui a pouco, ela vai, então, fazer essa orientação e agendar a consulta com o médico infectologista e também continuar essa questão do registro do acidente. O acompanhamento ambulatorial, que é esse segundo momento no consultório médico, né, já não é mais uma emergência, é uma consulta agendada, ela tem por objetivo, gente, avaliar os medos e as expectativas pós-exposição de risco desse profissional. Então, esse momento ele vai falar, nós vamos orientar do que pode, o que não pode acontecer, tarará, colocar mais ou menos como que é a situação, né? Para fazer também esse momento de acolhimento, que a nossa enfermeira de SESNIT faz muito bem, então o trabalho nosso no ambulatório é bem tranquilo em relação a isso, o pessoal chega bem mais tranquilo. Nós vamos avaliar, então, se essa PEP, né, aqui é a sigla de antirretroviral, se ela está sendo tóxica, se está tendo algum efeito colateral, porque ela pode ter algum efeito colateral, a maioria das pessoas não tem grandes efeitos, são efeitos leves que passam assim que interrompem a medicação, mas a gente vai estar avaliando isso também no nosso ambulatório. E nós vamos fazer um acompanhamento sorológico, né, então, para HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, conforme as orientações do Ministério da Saúde. Avaliação laboratorial também, que a gente às vezes precisa fazer um hemograma, avaliar a função renal desse nosso profissional. E isso tudo, gente, essas testagens aqui, a avaliação laboratorial é toda feita dentro do HDT. Tá? Inclusive, eu me certifiquei, nossa sorologia para HIV, que é usada nos nossos profissionais de saúde, é a sorologia de quarta geração, tem uma janela imunológica mais curta. Então, assim,
Tudo isso é feito aqui dentro do HDT mesmo. E também é feita a orientação quanto à manutenção de medidas de prevenção combinada do HIV. Essas medidas, gente, é importante a gente falar, porque esse profissional de saúde, ele está sob suspeição, ou seja, ele está suspeito de que ele possa ter se contaminado, né? E apesar de ter usado PEP, né, a gente vai fazer esse acompanhamento sorológico. Então, a gente tem que orientar esse nosso trabalhador de saúde que ele tem que usar preservativo em todas as relações sexuais, enquanto a gente não tiver dado alta do nosso laboratório. Porque senão ele pode, às vezes, ter se contaminado e contaminar a parceira ou parceiro. Obviamente, não deve compartilhar seringas e agulhas. Nesse período também está contraindicada a doação de sangue e de órgãos. E, óbvio, também evitar a gravidez. Bom, aqui já é o meu último slide, sobre o segmento ambulatorial. Então, aqui é só um panorama de como nós fazemos aqui no HDT, tá? Então, no HDT, a gente dispõe desses exames. Se for necessário, a gente pode solicitar outros, né, para o nosso trabalhador. No primeiro atendimento, se ele estiver usando a profilaxia, né, a PEP, ele vai ser avaliado função renal, fígado, hemograma, amilase também. Ser feito também o teste de HIV, hepatite C, anti-HBS, teste rápido para sífilis. 2 semanas após o primeiro atendimento, se ele estiver usando a PEP, desculpe, aqui nesse momento, se ele estiver usando a PEP, nós vamos solicitar esses exames para avaliar se a medicação não está fazendo nenhum mal para o nosso profissional de saúde. E depois, na 4ª semana, ele vai comparecer, então, no nosso consultório, no ambulatório, já para fazer um teste de HIV, que é o teste de 30 dias, né, após a exposição, e também um teste rápido para sífilis. Aqui, gente, se ele é um profissional que já é vacinado, que tem a proteção para hepatite B, acabou o acompanhamento. Mas se não for, óbvio que a gente vai ficar fazendo os marcadores da hepatite B. No 3º mês, 12ª semana, nós fazemos, então, o último teste de HIV, porque a janela imunológica, né, ela pode durar até esses 3 meses. Apesar que o último manual do Ministério da Saúde, que saiu agora, foi atualizado em maio, eles já colocam como 4 semanas, desde que você use um teste de 4ª geração. Mas aqui nós vamos manter por 12 semanas, porque ainda não ocorreu essa mudança no nosso serviço. E pedir também a sorologia para a hepatite C. Tá? Nesse momento, a gente pode, em muitos casos, já encerrar o acompanhamento. Se eu tenho todos os exames do paciente fonte, ou seja, eu sei com quem que eu me acidentei, eu fiz todos os exames dele ali no início do acidente, e ele é negativo para tudo, e ele não tem risco de estar em janela imunológica, a gente encerra aqui. Se ele é negativo para hepatite C, é só HIV, a gente vai até a 12ª semana e aqui a gente encerra HIV. Muito raramente a gente avança até o 6º mês. Quando é que a gente vai até o 6º mês de acompanhamento? Quando é uma fonte desconhecida ou quando o paciente fonte é portador de hepatite C e eu preciso acompanhar o nosso profissional até esse momento, porque é o tempo da janela imunológica do teste que é usado. Ok? Então, é isso, agradeço e vou continuar passando, então, para a doutora Jaqueline. Obrigada, viu, doutora Luciana? Ficou ótimo. Não é um tema simples, né, doutora Luciana? Não é simples. E fica a pergunta. E nas instituições que você não tem uma equipe multi, né, doutor Raimundo? Nas instituições que você não tem um enfermeiro do trabalho, que você não tem uma equipe focada, né, nesses processos, nos fluxos, de manter essa vigilância, avaliar comportamentos, fazer os devidos acompanhamentos. Como que será que está a saúde dos trabalhadores na maior parte das instituições brasileiras que não têm os profissionais, os trabalhadores que se dedicam a cuidar da saúde deles, da segurança deles dentro das instituições? Fica a reflexão, porque tudo que foi falado aqui exige conhecimento, presença, desenvolvimento permanente, né? Eu vou passar a palavra agora para a doutora Vânia Aparecida da Badia, enfermeira do trabalho do SESMIT, do HDT, do Hospital de Doenças Tropicais, e a doutora Vânia vai falar a respeito dessa continuidade, do acompanhamento
Boa noite, doutora Vânia. Vem. Chegando, tá arrumando ali o microfonezinho, tá? Então, enquanto ela se organiza, a pergunta que eu fiz, né, doutor Raimundo? Quem é que cuida da saúde dos trabalhadores quando isso acontece? Olá, boa noite. Olá, boa noite. Olá, Vânia, boa noite. Pode se organizar aí, tranquila, tá? Se organize. Vou conversando aqui com o doutor Raimundo. O senhor está mutado. João Paulo, acho que o doutor Raimundo está mutado. Zilá, vamos conversar então nós duas, então. Como é que fica a saúde dos trabalhadores, Zilá, quando você não tem uma equipe dedicada? A equipe do trabalhador, aí no caso a saúde do trabalhador fica deixada de lado, né? Então, precisando cuidar de quem cuida, se a gente não cuidar de quem cuida, não vai ter quem para cuidar do outro, não é? Então, realmente, é necessário que o trabalhador, ele tenha saúde, ele tem que ter condições de trabalho, isso é fundamental. Então, assim, tem que ter essa garantia. E uma coisa também que eu digo é que o trabalhador, ele precisa também utilizar todo o aparato de equipamentos de proteção individual, coletiva, toda a estrutura de trabalho, né? Ter o conhecimento para poder aplicar, para se proteger, inclusive, né? E assim, até também quero aproveitar para agradecer as palavras aqui da doutora Luciana, dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui com você, muito bom, muito obrigada por estar conosco, e assim, pelo trabalho brilhante que vocês desenvolvem aí no HDT. E assim, o que a gente espera, né, claro, é que o trabalhador, que todos os serviços de saúde tenham condições de dar segurança para o trabalhador da área da saúde, em todos, para proteger de todos os riscos, né, não só biológico, mas qualquer outro tipo de risco. É uma questão, né, Zilá, que a gente conversa muito a respeito disso, a gestão pública e a gestão privada. A pública, cada eleição que tem, uma descontinuidade muito grande que compromete muito a segurança dos trabalhadores. Isso é um problema, é uma reflexão que a sociedade tem que fazer, que onde as políticas públicas elas não podem ser interrompidas. Né? O risco é muito alto. Mas eu vou passar a palavra para a doutora Vânia, para a sua exposição na noite de hoje. Seja muito bem-vinda, doutora Vânia. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu já vou começar falando um pouquinho, já que vocês falaram tanto aí da semana da enfermagem, falaram tanto do enfermeiro, né? Então, eu vou falar com vocês a atuação do enfermeiro do trabalho na saúde ocupacional. A gente desempenha. Deixa eu colocar uns slides aqui para vocês. Então, pessoal, a gente desempenha um papel direto à saúde do trabalhador na prevenção e redução de riscos presentes no ambiente de trabalho, visando, né, a segurança e a saúde dos mesmos. Nessas próprias ações que a gente faz, a gente se empenha o tempo todo. A gente se empenha o tempo todo no cuidado com esse trabalhador. A gente pensa, né, nele praticamente o tempo todo, em todos os aspectos. E aí, eu já vou começar, como disse a Paula e a doutora Luciana, eu já vou começar com já o fato do trabalhador já ter se acidentado. Então, vamos lá. Interrompe-se o procedimento, né? Chama o substituto, lava aquela região, né? Aquela região exposta com água corrente, sabão ou soro fisiológico, comunica rapidamente a chefia imediata, né? Dirige-se à nossa emergência,
médico da emergência já atende, faz os primeiros procedimentos, tá? Com isso, ele preenche também um formulário, desculpa aí, ele preenche um formulário que é onde eu controlo esse trabalhador. Esse formulário a gente chama de referência, contra-referência ou encaminhamento mesmo, tá? Aí já comparece com o SESMIT para fazer a investigação e também a CAT. Logo em seguida, ele já passa por mim, é acolhido por mim. Quando ele chega até mim, ele está fragilizado, arrasado, preocupadíssimo, já se sentindo o doente. Tá? Nossos pacientes, que são a maioria, né, é o hospital de doenças infecciosas, então eles já chegam transtornados. Nesse momento, conversa com eles um tempo, explica, acalmo, a questão da enfermagem aí, quem vai cuidar, que vocês estavam gritando agora há pouco, é isso. O enfermeiro em si, o enfermeiro do trabalho, é a mãezona da instituição. Então, a gente faz o papel mesmo de a cuidadora mesmo. A gente está muito próximo deles, eles estão muito... se apegam na gente, sabe? Se apegam na gente. Então, depois dessa conversa com eles, desse cuidado, desse carinho que eles ficam fragilizados, precisam de um mimo, sim, precisam de um carinho, você precisar falar que já tá, podem ficar até tranquilos, que já entraram com a medicação, já fizeram exame, já estão aguardando essa fase. Pronto, eu já faço um agendamento no ambulatório. Nós temos os infectologistas 2 vezes por semana, terças e sextas, que atendem justamente somente o trabalhador. Então, o médico, na medida que eu faço esse agendamento, que eu já acompanho, já aviso as colaboradoras, na medida que eu vou agendando, isso é avisado por telefone. Eu entro em contato com eles o tempo todo. As dúvidas que eles têm também, tiram comigo, às vezes, depois que estão em casa, já ficam chateados, têm dúvidas de famílias, achando que estão adoecidos, também têm acesso a mim, podem me ligar. Acontece muito de estar no corredor do hospital. No corredor do hospital, e de repente eles me abordam, querendo, eu acho que uma palavra de carinho, de conforto. E nesse processo de atendimento, médico, paciente, enfermeiro, na medida que eu encaminho eles para o ambulatório, para o atendimento, eu tenho uma ligação muito grande com o infectologista também. Nessa parte, a gente se comunica, a gente se troca ideias em relação a esse tratamento, a essas condutas. Uma vez que, para vocês terem uma ideia, que o colaborador tem sintoma, tem alguma reação em relação ao seu medicamento, eles me procuram. Então, quem vai até o médico explicar que o colaborador está tendo algum sintoma, sou eu. Eu que entro em contato com eles, explico, né, olha, tá, vamos mudar o horário da medicação, vamos, tá, a gente orienta. Tá? Esse acompanhamento eu vou ter uma frequência grande, que eu tenho, um contato grande que eu tenho com eles. E, geralmente, a gente, o enfermeiro, a gente está muito ligado, por estar muito ligado ao trabalhador, a gente tem que ficar muito atento, porque o que acontece? Pela sobrecarga de trabalho, o tempo curto deles, 2 empregos, tende a abandonarem o tratamento. Infelizmente, acontece, ou até mesmo faltarem as consultas. E olha, gente, isso eu tenho que me transformar na mãe chata, sabe? Tem que cobrar muito deles, insistir para que retorne essas consultas. Já me aconteceu de ter até 3 agendamentos, eles não comparecerem. E aí, eu insisto, né? Essa insistência, acaba que eu consigo que alguns retornem, tá? Mas acontece também de abandonarem o tratamento. Né? Raridade, mas acontece. Porém, nesse abandono, o que acontece? Ele estando ainda com a gente, ele passa pelo periódico, que é a nossa sessão de rotina do hospital, passa pelo médico do trabalho, onde ele é resgatado. O médico, ali a gente já se comunica, já tem ali aquele relatório, já tem informações sobre aquele trabalhador. O médico do trabalho já fica a par daquilo e já faz com que ele retorne
ao ambulatório para retomar seu tratamento, Outra situação também é até mesmo eles ainda na situação de abandono. O que acontece? Eles, no demissional, a gente consegue fazer com que eles, aí sim, tem que retomar. A gente não fecha o ASA, não fechamos o atestado de saúde ocupacional enquanto não tiver tudo alinhadinho. Tá? Esse tratamento, o parecer do infectologista, aí a gente consegue resgatar esse colaborador. Agora, o interessante é que eu, enquanto enfermeiro que trabalho aqui no HDT, eu tenho uma autonomia, uma segurança de conduzir essas situações, de resolver com propriedade tudo que é preciso em relação a esse atendimento, onde, se eu falo para o RH, eu comunico que não tem como a gente fechar aquele demissional, que, aquele colaborador, a trabalhadora ainda está pendente de alguns exames, é uma compreensão, assim, a gente tem um apoio bacana em relação à equipe, a nossa direção, diretorias, geral, diretoria técnica, o próprio RH. Com isso, vou acompanhando esse colaborador, né, até o final do tratamento. Como diz a doutora Luciana, tem variações aí de prazo, né, dependendo do acidente, é só naquele momento, a gente acompanha só 30 dias, mas vai até 6 meses. Então, isso eu fico muito em contato com eles. Eu sempre, aquilo que eu comentei, tem os corredores, tem ligações, mas enfim. E agora, eu vou... A minha parte com acidente com matéria biológica é, resumidamente, isso aí, tá? Acompanhar o colaborador, né? Como eu falei para vocês, isso dura até 6 meses, dura... Tem prazo, assim, não posso falar para vocês que cada um tem seu. Porém, né, cada caso é um caso, é discutido e acompanhado com... E aí, voltando, pessoal, a semana da enfermagem, né? A nossa semana, né, Adriana? Eu vou falar um pouquinho para vocês da atuação do enfermeiro no trabalho, tá? Na saúde ocupacional. A gente participa também, não somente de partes de acidentes com material biológico, outros incidentes com o trabalhador, mas a gente fica em total harmonia com toda a equipe, principalmente com os médicos do trabalho. Porque o enfermeiro do trabalho, ele participa de todo o processo do trabalhador, seja na admissão, periódico, demissional, então o tempo todo a gente está ali. E no admissional, quando o colaborador está vindo para trabalhar com a gente, o que é feito? A gente faz assim, preenche-se uma espécie de questionário, né, um prontuário, a gente fica sabendo um pouco mais dele, tá? A gente cobra cartões de vacina, ninguém entra sem cartão de vacina, tá? Nos periódicos, os exames de periódico, a gente está sempre acompanhando. Eu tenho uma planilha onde eu controlo todos os vencimentos. Eu estou sempre com essa planilha dando uma analisada para eu ver quais estão próximos a vencer, qual que vence esse mês, qual está vencido, já vou convocando esse pessoal. Nessa convocação eu já faço meio que um comunicado, uma notificação a cada setor, aos seus gestores, né? Já cada setor tem seus nomes de trabalhadores com a situação vacinal e a situação do periódico. Eu já aviso também, como já tenho contato grande com os trabalhadores, me encontro com eles, já aviso, nosso periódico está vencido, está para vencer, passa lá para a gente agendar, né? A gente faz também, o enfermeiro do trabalho faz também uma elaboração dos indicadores. Isto é, a gente faz uma estatística de todo o acontecido durante a medicina do trabalho. Número de periódicos, os hábitos, né, uma porcentagem de todos eles. Periódicos, as imunizações. A gente faz um gráfico, aí a gente tem como se fosse um relatório, documento de todo esse processo, tá, que a gente controla. Desses gráficos, a gente entra também os atestados médicos também, são todos responsabilidade do enfermeiro, ele que recebe, ele que
avalia, tá? E, como eu disse, a gente faz, em relação aos exames, né, a gente faz uma busca ativa do trabalhador, é meu esforço. Eu vou nos setores, eu comunico aos coordenadores, eu tento entrar em contato com o próprio colaborador, e assim a gente vai organizando o serviço. Então, os exames ocupacionais entram também as imunizações. Na parte da imunização, o enfermeiro ele é totalmente responsável por todo o sistema vacinal do trabalhador. Ele planeja as ações dessas vacinas desde o ofício ou o e-mail, o pedido dessas vacinas, tá? Ele faz o pedido, ele controla os vencimentos dessas vacinas, através da planilha também, os colaboradores, as planilhas de rotina nossa, né? Também é controlado, como eu já citei antes para vocês, tá? Novamente, tem a elaboração do tá? Na imunização, eu tenho um pouco mais de facilidade. Por quê? Porque essa planilha é só comigo, eu não dependo muito do médico, de consultas. Então, eu mesmo posso analisar essa planilha, eu mesmo posso chamar esse colaborador e já avisar que a vacina está vencida, né? Algumas vacinas de importância para a gente aqui estão vencidas, são todas fornecidas aqui por nós, já aviso, e fica mais fácil para eu controlar, para eu orientar esse colaborador em relação às vacinas. O próximo passo é, a gente também tem um papel importantíssimo, que são as promoções de saúde. Essas promoções de saúde entram as ações, a gente trabalha com as ações conforme o calendário do Ministério da Saúde, que são relacionadas aos meses, né? Outubro Rosa, tá? Novembro Azul, a gente trabalha aqui dentro, a gente convida alguém da instituição, algum médico para dar palestra, a gente anda nos setores orientando a equipe. Então, a gente faz, né? A campanha de imunização, sempre as campanhas. H1N1, tá? A gente está sempre empenhado. Porém, a gente traz também outras vacinas para cá, porque além das vacinas preconizadas, né, para NR32, que são exigidas aqui, que são as obrigatórias, tétano, febre amarela e hepatites, a gente também consegue outras em parceria com as secretarias municipal e estadual de saúde. A gente sempre está sendo convidado para trazer vacinas para cá. O ano passado a gente trouxe pneumo 23 para os trabalhadores acima de 49, 50 anos. A tríplice viral nós já conseguimos trazer. Então, foi um evento bacana que é satisfatório. Os colaboradores sentem protegidos, sentem cuidados, sabe? Que a gente está cuidando, que a gente está empenhado nesse carinho, nesse zelo a eles. Né? Aí eu tenho também as ações conforme o perfil epidemiológico. Esse perfil, a gente faz o levantamento. Esse levantamento que eu comentei com vocês, que a gente faz sobre o gráfico, atestados, né? E aí entra os atestados. Os atestados de maior relevância, os atestados, né, que a gente identificou mais, a gente faz uma ação de saúde relacionada àquele sítio, pode ter questão de doenças. CDF, relacionado aos problemas psicológicos, a gente traz alguém para trabalhar, para fazer palestra também relacionada a, e assim por diante. Certo? Assim por diante. A gente vai desenvolvendo conforme as tabelas diretamente ligadas aos atestados. Tá? Então, pessoal, esse álcoolzinho aí que vocês estão vendo, essa pessoazinha aí sou eu, tá? Todo vestido de álcool gel, tá? Nessa foto, tá? Um desses eventos, a gente fez esse paciente aí, é um dos colegas, que a gente paramentou ele todo como paciente, para a gente fazer nossas ações aqui dentro do hospital. Eu espero, pessoal, ter contribuído com vocês, tá? Estou aqui para o que precisarem. Tá? Agradeço, tá? Muito obrigada a todos. E é isso que eu tenho para vocês. Doutora Vânia, muito obrigada. E você falou muito bem a importância do enfermeiro do trabalho, o papel do enfermeiro do trabalho dentro da instituição. Né? E se não tiver esse profissional, fica aquela pergunta: quem fará, quem cumprirá essas tarefas? Geralmente a gente sabe, né, Adriana? As enfermeiras acumulam, né? Os enfermeiros acumulam mil e uma tarefas.
Só que a gente sabe, né, doutor Raimundo, Zilá, que quando você tem um acúmulo de tarefas tão importante, dificilmente você vai dar conta delas. Dificilmente você dará conta de todas as suas missões. Eu vou aproveitar o gancho da fala da Vânia, da doutora Luciana e da doutora Paula, para nós fazermos aqui a nossa homenagem também aos trabalhadores do transporte, que também estamos no Maio Amarelo, além das homenagens da enfermagem, também vamos falar um pouco do transporte. E nessa fala das especialistas hoje, há um ponto de segurança dos trabalhadores do transporte, da coleta de resíduos e rejeitos dos ambientes hospitalares. Muitos trabalhadores a nível nacional se acidentam, ficam doentes por conta de segregação errada, por conta de mau uso dos equipamentos, e aí pérfuro cortante, de segregação, mas eu vou passar a palavra e ele vai se apresentar com brevidade, viu, Ronaldo? Porque seu currículo é muito extenso, mas, por favor, encurta aí, ele se apresenta e, por favor, fale um pouquinho da importância, né, da tarefa, né, dos trabalhadores do setor de transportes, que fazem a coleta de rejeitos e resíduos em estabelecimentos de saúde, em tempos de pandemia, fazendo esse recorte, em tempos de pandemia, né? E os riscos ocupacionais que correm, e a responsabilidade dos gestores e dos trabalhadores da instituição, porque não é uma obrigação unilateral, não é. Nós falamos aqui, isso é uma obrigação dos trabalhadores e dos gestores, o compromisso com a SST. Ronaldo. Bom, boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade, obrigado, doutora Jaqueline. Satisfação enorme poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da experiência. Meu nome é Ronaldo Tibes, sou empresário desta área de gestão de resíduos, transportes e destinação final de resíduos. Vou abreviar o currículo simplesmente dizendo que, além de um profissional da área, também hoje temos aí um volume expressivo, com mais de 70% de todo tipo de resíduo de serviço de saúde no estado de Goiás acaba de alguma forma circulando por nossas mãos, de forma direta ou indireta, via transporte, via coleta, via destinação. Então com muita propriedade que a gente pode vir aqui de forma bem simplista expressar as dificuldades, os desafios que enfrentamos nesse setor, né? Foi muito bacana ouvir todas as palestras, todas as ponderações dos profissionais, em específico desses profissionais renomados, que são as pessoas às quais estão à frente, principalmente nessa época de pandemia, com todas as dificuldades que se tem, aí lutando dia após dia para poder combater esse vírus e, ao mesmo tempo, tirar um pouquinho do seu tempo para preservar e compartilhar conosco essa experiência. Então, eu posso dizer aos senhores e às senhoras que, assim, tivemos a oportunidade de, no início da pandemia, atender a um pedido, né, do governo federal, à ocasião, para transportar, destinar os resíduos do Covid proveniente aí dos repatriados. E assim como os senhores todos dessa área da saúde, nós somos os primeiros a receber, sem saber ao certo se lá continha ou não continha o SARS-CoV-2, o coronavírus, né? E assim fomos, como profissionais da nossa área, honrando a nossa vontade, a nossa dedicação, buscando, acima de tudo, a transparência, acima de tudo, uma forma de transportar de forma segura algo que era novo para o mundo todo, não só para Goiás, mas para todo mundo, né? E que logo na sequência se refletiu aí nessa pandemia e que, se Deus quiser, logo devemos sair dela, né? Então, senhores, senhoras, rapidamente falando, eu acredito que a minha passagem aqui nesse momento é dizer que a nossa atividade de coleta dos resíduos, de transporte dos resíduos e destinação dos resíduos, nada mais é do que a consequência do trabalho realizado por cada um dos senhores. É a consequência da implementação de cada procedimento aqui apresentado, de cada fluxo demonstrado, de cada ação projetada e planejada, do qual penso eu, né, que, se colocada verdadeiramente em prática, não apenas evita o acidente, como muito bem exposto aqui em números e indicadores, lá na unidade hospitalar, na unidade de saúde, na unidade da farmácia, da indústria, mas também e principalmente nesses profissionais ao qual eu venho aqui
de forma simples, representar, que são os profissionais da coleta, do transporte e da destinação desses resíduos. E aproveitando o gancho, por ser um mês tão especial, esse mês de maio, no qual temos várias comemorações já colocadas aqui no começo, né, e eu queria complementar, doutora Jaqueline, com duas ou três, né, a nossa última é a principal relacionada aos profissionais de transporte desse segmento, mas dizer que nessa semana mesmo a gente comemora também o Dia do Gari, né, que é dia 16 de maio, se não me falha a memória, que também é um profissional que a gente brinca de profissionais invisíveis, né, que é aquele ao qual recolhe todas as máscaras que nós jogamos ao lixo, aquele que recolhe as seringas de insulina, que em alguns momentos podem ter contaminantes, né, como também, por último, consolidar com o Dia da Família, que se comemora dia 15, sábado agora, dizer que cada profissional, cada pessoa aqui dessa sala, assim como eu, possui uma família, né? E esses profissionais do transporte devem, ao meu ver, receber essa homenagem hoje, principalmente porque eles enfrentam todos os dias, abaixo de chuva, sol, todos os ambientes hostis que possam existir, a vontade de coletar, seja pela Comurg, seja por empresa público-privada, seja por empresa privada, eles estão lá todos os dias para tirar esses dejetos, para tirar o resíduo biológico, para tirar o resíduo infectante das ruas e evitar que isso venha a propagar ainda mais doenças aqui expostas por cada um dos senhores. Então, se vocês me permitem, eu rapidamente vou apresentar aqui uma simbólica homenagem, ao qual, repito, eu não sou poeta, né? Mas eu não sei se todos estão vendo, dá para ver minha tela aí, né? Mas a ideia é exatamente essa, é prestar uma homenagem, eu vou só minimizar aqui, aos profissionais da coleta e transporte de resíduos nas instituições de saúde. Complementando, então, usando as datas de referência, seria o Maio Amarelo, né? Que tem a ver com esse meio, com esse segmento dos transportadores desse tipo de materiais. Bom, focando e pensando nisso, a gente para, às vezes, e fala muito sobre o resíduo infectante, sobre os resíduos em geral, e muitas das vezes esquece de lembrar que o principal objetivo de tudo isso que nós estamos falando é a proteção da vida, que é o qual cada um dos senhores aí faz todos os dias. E acredito que a nossa atividade, o nosso dia a dia não é muito diferente dessa realidade. Cada vez que a gente se expõe saindo para fazer uma coleta, para transportar, esperando que no saco branco leitoso não exista uma seringa ou não exista um pérfuro cortante, a gente está naquele momento se expondo ao risco, está imaginando que as pessoas que lá dentro dessas unidades hospitalares separaram os seus resíduos também tenham essa sensibilidade de evitar que esse reflexo venha para a indústria. Porque muito bem colocado pela doutora nos slides anteriores, percebam, senhores, que muitos dos nossos empregados, dos nossos funcionários, colaboradores, parceiros, transportadores, acabam em alguns momentos se infectando e daí criando um problema até familiar. Imagine um pai ou uma mãe de família contaminado não, que tenha sofrido algum tipo de acidente de trabalho com pérfuro cortante, tendo que justificar para sua esposa que precise usar um preservativo durante um período de 5, 6 meses, que tem que passar por uma bateria pesada de exames para cuidar que ele não tenha contraído algum tipo de doença e que isso venha afetar a vida dele e a família dele. Então é muito difícil e por isso a gente pede nesse momento e de forma simbólica essa atenção, que a separação do resíduo, a separação do lixo e a disposição dele é tão importante quanto o próprio uso dos seus amparatos de segurança, dos seus EPIs, dos seus procedimentos de proteção. Então, essa é a simbologia que a gente gostaria de compartilhar. E aí, eu não sou poeta, mas gostaria de uma forma simbólica de colocar aqui, né, uma passagem, que é um transporte, chama Transporte Poesia, da Isolda Cabral, né, que fala um pouquinho desse reflexo, dessa realidade que a gente vive. Então, eu vou ler aqui rapidamente para os senhores, como uma forma de agradecimento a todos esses nossos profissionais, que diz da seguinte forma: viajo no transporte poesia todo santo dia. Viagens curtas, longas, alegres, tristes, ruins, boas, e até muito enfadonhas. Em dia de sol, em dia de chuva, em dias cheios, em dia vazio, sempre nele estou. Confesso até que em demasia.
No transporte, poesia, não há poltrona, bilhete reservado, destino determinado, parada regulamentada. Não tem hora para sair, muito menos para voltar. Sua velocidade é controlada pelo amor daqueles que amam viajar. Um transporte diferente, imprevisível e irregular, o condutor tem que ser habilitado para o transporte conduzir. Não precisa muita maestria, basta não ter lógica e nem razão. A habilidade fica restrita às coisas do coração. O passageiro precisa ser consciente dos riscos que vai correr quando um transporte deste escolher, posto que, como todo transporte, muito risco pode haver. O menor de todos eles é a sua parada a perder, num dia qualquer. Que cada um desses profissionais tem, em algum momento, a sensibilidade e tem também a certeza de que eles vão voltar para casa com saúde, de que eles não vão levar para a família dele, que ficou para os filhos, para a esposa, para o esposo, para a mãe, para o pai, qualquer tipo de contaminação proveniente por, de repente, algum tipo de descarte irregular. Então, mediante a tudo isso, a gente deixa aqui o nosso parabéns a cada profissional da coleta, transporte desse tipo de resíduos de estabelecimento de saúde e aproveitando, agradecendo pelo Maio Amarelo, que é um mês de sensibilização, ao dia 16 de maio, que é o Dia do Gari, e, por último, o Dia da Família. Então, senhores e senhoras, doutora Jaqueline, peço que cada um reflita nesse momento que tudo isso que foi colocado tem, de alguma forma, uma vinculação com seres humanos que estão, de forma mais sucinta, escondidos de forma oculta, buscando maneiras de sobreviver. E, ao mesmo tempo tentando retirar esses resíduos do dia a dia para poder dar aos senhores médicos, farmacêuticos, aos senhores até mesmo fiscal do trabalho, como a doutora Jaqueline, a todos os enfermeiros, uma forma mais tranquila, suave e uma condição muito mais salubre para que vocês possam trabalhar. Então, que aqui a gente pede que lembrem desses profissionais que em dia de sol, de chuva, cheio ou vazio, sempre eles estão lá com muita fé, força e muita vontade para retirar esse resíduo desse meio e assim tentar transformar o nosso mundo um pouquinho melhor. Essa é a minha fala, doutora Jaqueline, e dizer que isso tudo, para mim, é muito gratificante poder estar com vocês, compartilhar dessa experiência, dizer da gratificação de poder ver a importância que cada um tem aí no seu processo e dizer que por trás de todo esse aparato tem alguém lá no outro lado que está preocupado com seus resíduos, porque afinal de contas os acidentes acontecem conosco, os acidentes acontecem com a nossa equipe e esses acidentes refletem também não só nos nossos indicadores de trabalho, mas também na qualidade de vida de cada um e, por coincidência e consequência, a responsabilidade, a corresponsabilidade de cada gerador do seu resíduo, né? Então, eu também ser breve, não sei se atingi o objetivo, mas eu quero agradecer a cada um de vocês e parabenizar de novo essa classe. Muito obrigada, viu, Ronaldo? Sim, é para deixar, né, doutor Raimundo, a Adriana e Zila, todo mundo, a responsabilidade que nós temos dentro das instituições, os reflexos das nossas decisões e das nossas condutas, fora daquele ambiente de trabalho, fora do hospital, tem reflexo na vida desses trabalhadores, tem reflexo no meio ambiente, né? Doutor Raimundo, suas considerações finais. Agradecer a todos mesmo, Ronaldo, muito bacana aí o que você trouxe, muito bonito. Gostei bastante da correlação de poesia, porque é belo o cuidado, né? Belo cuidado da saúde, mas entendendo aí principalmente a necessidade de entendermos e ampliarmos o que é o cuidado à saúde, né? Que ele não se restringe ao intrainstitucional, mas existe uma pré-jornada, existe uma pós-jornada em que nós temos influência direta, decisiva, na maneira como isso vai ter um curso adequado ou não adequado, seguro ou inseguro,
e que, de certo modo, nesse grande cuidado e nesse grande mosaico do cuidado, há uma necessidade para que tudo aconteça da maneira mais adequada possível, quando há uma corresponsabilização até na passagem para a próxima etapa daquilo que vai ser necessário nesse mosaico, que ao final agrega valor de maneira mais sólida. Agradecer a todos os expositores que hoje, como a doutora Jaqueline trouxe, né, está cada vez mais trazendo aquela minúcia técnica daquilo que a gente vem vindo de uma abrangência geral, tendendo agora em direção à minúcia técnica dos microsistemas, né, e como essa correlação traz e cria essa rede de segurança para os trabalhadores da área da saúde. Semana que vem tem mais. Tamo junto, né, doutora? E boa noite aí a todos. Adriana. Obrigada a todos, né, pela participação, pela presença. Obrigada, Arnaldo, né, pelas belas palavras. Parabéns, né, a todos os profissionais do transporte, os trabalhadores. HDT, muito obrigada, né, a parceria. Jaqueline, Vilar. E gostaria só de colocar em evidência, né, nesse momento que a gente está passando, vivendo da pandemia, a importância realmente de ter processos bem desenhados e elaborados, implantados, com essas estruturas provisórias que nós temos, né, os hospitais de campanha, que não teve tempo de planejar, e o risco hoje que tem dentro dessas estruturas, né, tanto para os trabalhadores, para os profissionais, quanto para os pacientes, né? A gente sabe que aumentou muito esse risco, né, de ter acidentes com material biológico, de ter infecções relacionadas à assistência à saúde, de ter ocorrência de algum tipo de evento adverso. E tem várias instituições de saúde que estão tendo que lidar com essa contratação aí todos os dias de profissionais, né, novos profissionais às vezes que estão fora do mercado já tem muito tempo e realmente está capacitando todo mundo, não conseguir realmente passar todo o trabalho para esses profissionais, eles já terem que aprender ali, aquele ditado, né, de estar andando de bicicleta e trocando a roda. É a realidade hoje, né, nas instituições de saúde, e a gente, a Zilar mesmo deve estar acompanhando, né, acho que Goiânia, o pessoal falando muito dessa dificuldade com os profissionais de saúde, né? Hoje a gente tem um, amanhã tem outro, então essa dificuldade e tudo isso leva realmente a um aumento do risco, né? A falta de integração entre a equipe, o fato de você tá começando uma equipe nova que não sabe do comportamento do outro e dos gostos, né? Porque quando você tem uma equipe ali coesa, né? Tudo flui às vezes melhor. E, então, esse risco, com certeza, ele tem que ser levado em conta nessas instituições, né? Então, obrigada a todos e parabéns mais uma vez para a equipe de enfermagem e a todos pela sua semana. Boa noite. Vamos lá. Eu também gostaria de parabenizar todos os palestrantes. Foram palestras riquíssimas, que nos trouxeram muitas novidades. A gente vê como realmente precisamos, que o serviço de saúde precisa se organizar para dar uma assistência com mais brevidade possível ao trabalhador. Porque o acidente de trabalho, por exemplo, envolvendo a parte de material biológico, é considerado uma emergência médica, então o atendimento, quanto mais breve ele acontecer, melhor a chance de sucesso no tratamento. Então, isso é muito importante. E, para isso, precisa ter, desde protocolos bem definidos pela instituição, condições de trabalho para todos os trabalhadores, condições de engenharia mesmo, para que você tenha segurança no desenvolvimento dentro daquele ambiente,
e também ter equipamentos de proteção em quantidade suficiente para uso dentro do que vai ser executado. E também o trabalhador, ele tem a sua parte, tem a sua contrapartida, que precisa ser o quê? Essa questão de estar sempre se informando do que como tem que ser, que você tem que agir para realmente se proteger, certo? Então, tem a responsabilidade de ambas as partes, do empregador quanto do empregado também. E isso é importante, porque a gente vai conseguir a segurança de todos. E quando o Ronaldo ele traz ali toda essa parte, né, como o doutor Raimundo colocou, a poesia, você foi muito feliz em trazer isso para nós, porque nós somos uma equipe, certo? Você colocou assim, nossa, são aqueles trabalhadores invisíveis. Eu não coloco muito bem dessa forma, não, porque a gente sabe tanto que eles são essenciais. Vamos deixar, por exemplo, os garis, deixem de coletar os resíduos num dia. Nós vamos ficar no caos, como já aconteceu, greve aqui dos coletadores, foi um caos. E isso tem uma consequência muito séria para a saúde de toda a população, para o meio ambiente, certo? Porque a biossegurança, a gente envolve o meio ambiente, a gente envolve a pessoa individualmente, e nós envolvemos, assim, tudo para estar em harmonia. Então, assim, eu quero mais uma vez agradecer muito todos vocês que colaboraram, né, para essa live maravilhosa, e também, assim, agradecer os nossos parceiros aqui, doutor Raimundo, doutora Jaqueline, doutora Adriana, dizer que é um prazer muito grande estar com vocês, e também agradecer vocês que estão aqui conosco, acompanhando, né, trazendo essas discussões, e, assim, é muito bom. Muito obrigada, doutora Jaqueline. Estou aqui pedindo para o João Paulo, libera para mim, por favor, o doutor Alpiniano, por favor. Ok, liberado. Doutor Alpiniano, está me ouvindo? Oh, sim, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Se apresente. Zé Alpiniano Lopes, procurador do trabalho, de volta a Goiás, tive voltado aqui por um bom tempo, fui para o Rio de Janeiro e de volta a Goiânia. Tenho a satisfação de participar com vocês aí hoje. Ouvi toda a palestra, muito bom. Parabéns, Jaqueline, parabéns aos expositores de lá, muito bom te ver de volta. Pois é, Alpiniano. E você percebe, e naqueles temas que a gente tem tratado com relação à contratação de mão de obra, ficou evidente que não é uma situação, não é simples você simplesmente colocar trabalhadores para trabalhar dentro de uma instituição, né? Há uma série de quesitos, pré-requisitos que são necessários, né? Extremamente importantes para a segurança dos trabalhadores, dos pacientes e as repercussões, inclusive, fora da instituição de saúde. Tudo que foi tratado aqui ficou muito bem linkado com aquilo que a gente tem feito, né, nas atuações conjuntas nossas da Auditoria Fiscal do Trabalho com o Ministério Público do Trabalho. E o nosso objetivo, espero que entendam, é um só, a preservação da vida. Não somos inimigos, né, Alpiniano? Não somos inimigos. Nosso objetivo é proteger, né, é garantir proteção. E nessa trilha, nesse caminho, às vezes a gente é mal compreendido. Mas a gente espera que comunicando, né, doutor Raimundo, conversando, dialogando, expondo aqui, a oportunidade é muito grande, vocês estão sabendo como o auditor fiscal trabalha. É verdade. O que nós fazemos? O que nós buscamos? E aí eu fico extremamente grata, a equipe toda do HDT, eu tenho uma história com os especialistas, eu tenho uma história com a equipe do HDT. Muito aprendizado, muito desenvolvimento. Eu vou repetir, não tem ninguém perfeito, viu, gente? Não. Nós estamos aqui trabalhando por desenvolvimentos, né? Temos excelentes especialistas, excelentes profissionais no Estado, nós temos ótimos gestores também, e essas boas práticas que vêm desses especialistas, desses gestores que têm desenvolvimento permanente, nós estamos entregando para vocês, né? Nós vamos terminar a nossa apresentação de hoje novamente, valorizando, né, os trabalhadores da saúde,
homenageando a equipe da enfermagem. Agradeço imensamente toda a equipe do HDT por mais esse apoio, toda a diretoria do HDT, a Secretaria de Estado de Saúde, os gestores privados que estão aqui também, muito obrigada pela disponibilidade. Adriana, muito obrigada novamente pela ajuda. Sim, teremos semana que vem, com mais profundidade, algumas questões, igual o doutor Raimundo falou, e já vou deixar anunciado que, a partir desse trabalho que está sendo feito, as notificações fiscais estão sendo expedidas. Então, aqui vocês estão recebendo esclarecimentos de procedimentos que estão em desenvolvimento na ação fiscal. Tá? A Superintendência Regional do Trabalho está à disposição, o Ministério Público do Trabalho está à disposição, o Judiciário, mas principalmente os gestores que abriram as portas dos seus processos de trabalho para colaborar. Eu super recomendo que quem tem deficiências, tem necessidades, conversem entre si. Até hoje, desde o início da pandemia, nós não tivemos uma negativa de nenhum gestor público ou privado com relação ao compartilhamento de boas práticas, certo, doutor Raimundo? O senhor aqui é o representante de gestores, né? Além do próprio secretário, doutor Ismael. Então, assim, conversem, dialoguem entre si, busquem essas práticas. A equipe do HDT está disponível desde o começo, desde o ano passado, para atender quem precisasse, mas não só HDT, HGG, equipe do UGOL, do ANIS, do Neurológico, peçam ajuda, troquem informações para a concretização das boas práticas. Vamos terminar a noite de hoje, então, com um vídeo de homenagens aos trabalhadores da saúde, homenagem à equipe da enfermagem e também de esperança, né? Porque tudo isso vai passar e, se Deus quiser, logo, logo estaremos livres dessa doença. Deus quiser, né, doutor Raimundo? Né, Vanes? Obrigada, gente. Tudo de bom, boa noite a todos. Boa noite a todos e até semana que vem. Fiquem com Deus. Se cuidem.